O que acontece quando o pecado se organiza? O que acontece quando a rebelião deixa de se esconder nas sombras e se torna um sistema? A maior corrupção da história humana não começou com um rei, um demônio, nem mesmo com Adão. Começou com um anjo. Antes que o dilúvio tocasse a terra, um ser de luz olhou para a humanidade e tomou uma decisão que envenenaria a criação para sempre. Seu nome era Semiasa, líder dos vigilantes, designado para proteger a humanidade. Mas o guardião tornou-se tentador, o vigilante tornou-se traidor. Ele não apenas caiu, ele recrutou. Semiasa ardia com um desejo que não conseguia silenciar. Sabia que cruzar a fronteira sozinho significava culpa eterna. Então planejou algo muito mais perigoso, uma rebelião unida. Nas encostas do Monte Hermon, sob um céu rarefeito e cortante, 200 anjos ficaram ao seu lado, radiantes, poderosos, com os olhos fixos nas filhas dos homens. O medo os segurava. O desejo os impelia. Eles não caíram no pecado por acidente, juraram construí-lo. No livro de Enoque, os vigilantes se amarraram com maldições para que nenhum pudesse recuar. Era solidariedade e armadilha. Suas mãos se ergueram contra as estrelas. Suas vozes trovejaram em uníssono e o pacto foi selado. Aquela montanha receberia seu nome por causa dessa noite. Hermon, o monte da rebelião. A partir daquele momento, a queda deixou de ser tentação. Tornou-se ordem. E quando Semiasa deu um passo à frente, fez algo muito pior do que desobedecer. Armou a humanidade com conhecimento proibido. Esta é a noite em que os segredos do céu foram roubados. Esta é a noite em que a corrupção tornou-se arma. Aqui começaram os poderes mais sombrios da humanidade, e o mundo nunca mais foi o mesmo. O livro dos vigilantes, escrito no 3º ou 2º século antes de Cristo, preserva esse relato em detalhes. Fragmentos em aramaico descobertos entre os manuscritos do Mar Morto provam sua antiguidade, e a Igreja Etíope ainda o lê como escritura. Toda a lista de líderes começa da mesma forma: Semiasa, seu chefe. Por que seu nome foi lembrado primeiro? Porque ele transformou o desejo privado em rebelião pública, transformou o anseio em aliança. Na cosmovisão bíblica, juramentos nunca são palavras vazias. Eles convocam testemunhas, criam um fundamento legal. O Salmo 82 descreve Deus em pé no conselho divino, julgando governantes e cobrando-lhes os votos. Quando Semiasa levou 200 anjos a um juramento de corrupção, o próprio céu foi convocado a responder. O que acontece quando o pecado se organiza? Um juramento transforma a rebelião em lei. É por isso que Hermon ainda carrega essa memória. Mesmo em ruínas, montanhas e pedras são testemunhas. É por isso que os profetas depois puderam convocar céu e terra como testemunhas contra Israel. A criação se lembra das alianças, sejam santas ou profanas. E aqui, a criação se lembrou da noite em que anjos se amarraram contra seu Criador. Por que nos foi dito tão pouco sobre isso? Porque o ensino reduz Gênesis 6 a vagos filhos de Deus, enquanto Enoque nomeia a montanha, o número, os líderes, o ato. Será que os detalhes eram perturbadores demais para mestres posteriores, pesados demais para o catecismo e, ainda assim, antigos demais para serem apagados? Os fragmentos de Qumran, a preservação etíope e até o Novo Testamento apontam de volta para esse arquivo. Ele nunca esteve escondido. Estava à espera. Reflita sobre o que isso significa. Quando os vigilantes do céu olharam para baixo, viram beleza. Quando juraram juntos, escolheram a violência, e essa violência logo encherá a terra. Mas antes de seguirmos o rastro da devastação, precisamos ouvir o que eles ensinaram, porque uma vez feito o juramento, o currículo começou, e o conhecimento proibido espalhou-se como fogo. Eles nos ensinaram a cortar raízes, moldar metal e atribuir preço ao assombro. À sombra do Hermon, o juramento foi apenas o começo. Um currículo de lições proibidas veio em seguida. 1 Enoque 8 registra isso. Semiasa ensinou encantamentos e cortes de raízes, a arte de dobrar a criação com feitiços e plantas. Azazel revelou como forjar ferro e bronze.
como afiá-los em lâminas, como polir adornos, como delinear os olhos com pó escuro que brilhava à luz do fogo. Enoque 8 lista encantamentos, corte de raízes, metalurgia, adornos e saber astral. Outros traçaram as estrelas mapeando constelações e sinais, lendo destinos nos céus. Cada dom parecia deslumbrante, cada habilidade aprimorava as mãos humanas, mas, juntas, elas fraturaram a ordem estabelecida por Deus. Gênesis 6:11 declara: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Leitores do Segundo Templo associaram essa violência ao conhecimento acelerado e sem freios. O conhecimento tornou-se arma, a beleza virou isca, a adoração foi substituída pela técnica. Os vigilantes não escondiam essas coisas em cavernas. Eles as ensinavam abertamente, entregando-as à humanidade antes da aliança, antes da sabedoria. Por isso, os leitores do Segundo Templo viam isso como corrupção. Progresso sem altar, brilho sem reverência. Um fogo que ainda não era hora de acender. Imagine as cenas. Uma sala escura onde homens se aglomeram enquanto Semiasa sussurra encantamentos, desenhando marcas no solo. Faíscas saltando enquanto Azazel martela o ferro em uma lâmina, o eco soando na noite. Mulheres traçando pó escuro ao redor dos olhos, refletindo a luz das tochas como se estivessem possuídas por estrelas. Mapas celestes desenrolados, linhas e símbolos que alegam controlar o destino das nações. Aos olhos destreinados, tudo parecia avanço, mas avanço sem aliança é mentira. Dom sem altar vira lâmina. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Habilidade sem esse temor desestrutura o ser humano. Essa é a diferença entre a sabedoria de Salomão, onde a metalurgia, a arquitetura e a poesia serviam ao templo, e o currículo dos vigilantes, onde as mesmas habilidades serviam apenas à vaidade e à guerra. Apocalipse 18 mais tarde chamará isso de feitiçarias, uma economia do encantamento que vende ilusões e poder. A semente dessa economia é plantada aqui. Isso muda a forma como você enxerga o progresso. Isso abala a ideia de que o conhecimento, por si só, é salvação. Fomos ensinados a pensar que a queda era sobre fruto, mas o arquivo mais profundo diz que a queda se estendeu ao conhecimento, mal usado, mal aplicado, desconectado da adoração. Esse é o currículo que Semiasa liberou. Ele deslumbrava, seduzia e destruía. A queda se espalhava pela cultura, e logo as consequências tomariam forma em carne. Gigantes andariam pela terra. Gênesis 6:4 declara sem hesitação: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Fome, ruído, medo. As uniões seladas no Hermon não permaneceram em segredo. Elas geraram gigantes, carne que ultrapassava limites, vozes que faziam o chão tremer. Sua presença consumia a terra. 1 Enoque 7 descreve-os devorando tudo o que os homens produziam, até que os celeiros estivessem vazios, depois voltando-se para os animais e, por fim, para os próprios homens. Como se chama o poder que devora os seus? O apetite virou lei, aldeias desabaram ao som de seus passos. A corrupção já não se escondia em salas de conhecimento secreto, ela andava em corpos grandes demais para o mundo sustentar. Entre esses gigantes estavam os próprios filhos de Semiasa, Oriá e Rahiá. O livro dos gigantes, preservado em fragmentos aramaicos em Qumran, registra seus sonhos perturbadores, uma tábua engolida pelo dilúvio, uma árvore arrancada pela raiz, presságios rabiscados na escuridão. Eles sabiam que um acerto de contas se aproximava. 1 Enoque 9 nos diz que a própria terra clamou. O sangue dos inocentes chegou às portas do céu. Gênesis 6:11 confirma. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus ouve o clamor da terra. A justiça é misericórdia para as vítimas, mas antes do juízo vem o horror, fome sem fim,
cidades esvaziadas de vida, mãos erguidas em desespero, e ainda assim, nesse horror, há também uma centelha de esperança. Sonhos foram levados a Enoque, o escriba justo, pois mesmo nos dias em que os gigantes dominavam, a interpretação apontava para um tribunal superior. Seus pesadelos não eram aleatórios, eram ecos de um veredito que se aproximava. E logo, os vigilantes que os ensinaram e a descendência que andava sobre a terra enfrentariam esse veredito. A petição estava prestes a ser escrita. Os vigilantes sabiam que seu plano havia ruído. Os Nefilim estavam fora de controle. Os clamores da humanidade subiam como fumaça. O medo virou desespero. Eles convocaram Enoque, o escriba justo, e imploraram que ele escrevesse uma petição. Um mortal carregaria o clamor dos imortais. Eles se prostraram diante dele, os mesmos que um dia reinaram das alturas. Suas vozes tremiam de pavor. Intercede por nós, suplicaram. Leva nosso caso ao Altíssimo. Enoque obedeceu. Tomou suas palavras, registrou-as em um rolo e subiu em visão até o trono de Deus. Mas a resposta veio rápida, com clareza jurídica. Fostes designados para interceder pelos homens, e não os homens por vós. O pedido foi rejeitado. Em 1 Enoque 10, o veredito se desenrola como uma sentença em tribunal. Azazel, o principal corruptor, é amarrado pelo arcanjo Rafael e lançado em uma cova no deserto chamada Dudael, pedra selando o abismo. Semiasa e os demais vigilantes são confinados sob os montes, acorrentados até o dia do juízo final. Seus filhos, os gigantes, devem voltar-se uns contra os outros, consumindo suas próprias forças até que nada reste. No céu, a misericórdia é ordenada pela justiça. A cena é pesada, como a leitura de uma sentença em tribunal aberto. Enoque permanece segurando o decreto enquanto os anjos inclinam seus rostos ao chão. As correntes são visíveis, a sentença está selada. Judas 6 ecoa. Aos anjos que não guardaram sua dignidade, mas abandonaram sua própria morada, ele reservou em prisões eternas em trevas para o juízo do grande dia. Pedro repete em 2 Pedro 2:4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os a abismos de trevas, onde estão reservados para o juízo. Correntes, trevas, espera. O livro dos vigilantes, escrito entre os séculos III e V a.C., já declarava esse veredito. Os rolos de Qumran o preservaram. A Igreja Etíope ainda o lê como escritura. No entanto, em grande parte do nosso catecismo, os detalhes são deixados de lado. A petição, a recusa, o aprisionamento, raramente ensinados. Mas o registro do tribunal está aberto, claro. O peso emocional não pode ser ignorado. A esperança dos vigilantes brilhou por um instante quando Enoque levou seu apelo. Morreu quando o veredito foi lido. Para a criação, o alívio foi sombrio, mas certo. A justiça havia se movido para proteger a terra. O Salmo 82 ganha vida aqui. Deus está na congregação divina, julga no meio dos deuses. Os vigilantes estavam ali como governantes que julgaram injustamente, e Deus respondeu. Seu poder foi encerrado, suas correntes ainda o seguram, mas sua história não termina aqui. Os gigantes mortos deixaram algo para trás, algo que o dilúvio não pôde enterrar. Quando as águas do dilúvio baixaram, os gigantes haviam desaparecido, mas seus espíritos não descansaram. 1 Enoque 15 traz uma linha perturbadora. Os espíritos dos gigantes oprimirão, afligirão e atacarão. Serão espíritos malignos sobre a terra. O texto afirma que o que morreu em carne perdurou como sombra, vagando sem lugar, faminto sem corpo. Se essas palavras são verdadeiras, as sombras inquietas dos Nefilim tornaram-se aquilo que hoje chamamos de demônios. Eles vagam buscando receptáculos, provocando violência, espalhando corrupção onde seus pais um dia andaram em carne. O Novo Testamento parte do pressuposto de um reino invisível e lotado. Jesus pisa numa praia da Galileia e um homem clama: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo?" Legião fala por uma só garganta. Os evangelistas nunca param para explicar o que são os demônios.
Eles simplesmente estão ali, ativos, hostis, à espera de serem expulsos. Se primeiro Enoque moldou a cosmovisão do período do Segundo Templo, então a audiência do ministério de Jesus já compreendia. Os espíritos imundos eram o resíduo de uma rebelião muito mais antiga que Roma. Mas há outras visões. Algumas tradições sustentam que os demônios são os próprios anjos caídos, ainda livres e vagando. Outras os veem como o exército de Satanás, inseparáveis de sua rebelião. Há ainda quem os interprete como espíritos ancestrais ou territoriais, potências locais ligadas ao lugar e à memória. Judas 6 e 2, Pedro 2, 4 complicam o quadro. Esses textos descrevem os anjos pecadores como presos em correntes, aguardando o juízo. Se os anjos estão acorrentados, então quem são os inquietos que Jesus expulsava? A resposta enóquica é direta. Os anjos estão acorrentados, mas seus filhos gigantes permanecem como espíritos, desencarnados, mas ativos. A Igreja primitiva debateu esses arquivos. Tertuliano, Justino Mártir e outros referiram-se aos vigilantes ao falar sobre os demônios, mas o cânon ocidental acabou por excluir primeiro Enoque, deixando apenas Ecos. Somente na Etiópia ele permaneceu como escritura, lido em voz alta como parte do cânon vivo. O resultado é uma lacuna, uma alegação que antes era conhecida, preservada em Qumran, ecoada nos escritos patrísticos, mas muitas vezes ignorada no ensino posterior. Imagine o cenário após o dilúvio. As águas recuam, a terra exala vapor sob o sol, vapores sobem e com eles sombras inquietas. O mundo parece limpo, mas algo se agita no invisível. Agora avance até a Galileia, uma praia silenciosa. Pescadores observam um homem se contorcer, sua voz fragmentada em muitas. Jesus ordena, e os espíritos imploram para entrar nos porcos. Eles correm para o rebanho, afundam, os corpos perecem de novo. Os espíritos se dispersam, origem importa para o discernimento. Isso significa que o conflito invisível não é especulação, ele continua. Significa que as categorias importam quando falamos de maldade, tentação, possessão. 1 Coríntios 14 nos lembra. Os mistérios devem ser ensinados com clareza, não confusão. Pesamos as fontes, distinguimos correntes de espíritos vagantes e lembramos que o Novo Testamento não está em silêncio. Jesus enfrentou esse exército invisível diretamente. Ele os expulsou, expôs sua fraqueza diante da autoridade do Filho de Deus. Então, onde você vê suas impressões digitais? Violência multiplicada, identidades fragmentadas, adoração transformada em espetáculo. A resposta não é medo, é precisão. Os espíritos foram julgados uma vez em carne. Seu julgamento final ainda virá. A seguir, o conselho e a brecha. Gênesis 6, versículos de 1 a 4 diz: Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Havia naqueles dias gigantes na terra. Por séculos muitos mestres suavizaram essas palavras em alegoria, mas o texto é direto. Ele nomeia filhos de Deus, um termo que, em outras partes da Escritura, se refere a seres espirituais no conselho divino, revelado. A plena vista. Daniel 4 traz a chave. Nabucodonosor sonha com uma árvore cortada por um vigilante, um santo, que descia do céu. O decreto é emitido por vigilantes, uma palavra usada com peso. Aqui, a ordem celestial é retratada como um conselho com hierarquias que executam julgamentos. O rei babilônico de Daniel reconhece um reino de seres sob a autoridade do Altíssimo. Gênesis 6 encaixa-se nesse quadro. Ele registra, não um mito, mas uma transgressão, vigilantes abandonando sua jurisdição. Deuteronômio 32, 8 acrescenta outra peça. O texto massorético diz que Deus fixou os limites das nações, segundo o número dos filhos de Israel. Mas os testemunhos mais antigos, os manuscritos do Mar Morto e a Septuaginta grega, dizem segundo o número dos filhos de Deus. Essa leitura faz sentido diante do versículo seguinte.
Mas a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. O quadro é o de Javé, designando as nações a administradores celestiais, enquanto reserva Israel diretamente para si, um conselho com responsabilidades. Gênesis 6 descreve uma violação dessa ordem, quando alguns desses governantes designados abandonaram seus postos para tomar o que não lhes pertencia. O Salmo 82 traz o martelo do julgamento. Deus está na congregação divina, julga no meio dos deuses. O salmista ouve o Altíssimo repreender esses governantes. Até quando julgareis injustamente e favorecereis os ímpios? A linguagem é dura. Eles deviam proteger a justiça na terra. Em vez disso, tropeçaram. O salmo termina com sua sentença: Vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. Todavia, como homens morrereis e como qualquer príncipe caireis. É linguagem de tribunal. O juiz de toda a terra chama até os governantes espirituais à responsabilidade. Imagine a cena desenhada como uma corte. O trono do Altíssimo ergue-se no centro. Ao redor dele, vigilantes, santos, filhos de Deus, cada um com jurisdição confiada. As nações espalham-se abaixo, atribuídas como encargos desses governantes, e então uma ruptura. Gênesis 6 a registra. Aqueles que deviam vigiar desceram para tomar. As linhas entre os reinos colapsaram. Um conselho criado para a ordem gerou o caos. Os rolos de Qumran confirmam que os antigos leitores viam isso com clareza. Eles preservaram o texto de Deuteronômio com filhos de Deus, não filhos de Israel. O mundo do Segundo Templo estava à vontade com um céu povoado, ordenado, mas vulnerável à rebelião. Os primeiros cristãos herdaram esse arquivo. Quando Judas fala de anjos reservados em prisões eternas, ou Pedro menciona os que foram lançados em trevas tenebrosas, eles estão lendo Gênesis 6 através dessa lente do conselho, e assim as peças do quebra-cabeça se encaixam. Gênesis 6 não é uma especulação periférica, faz parte de uma rede. Os vigilantes de Daniel, as designações de Deuteronômio, o julgamento do Salmo 82. Cada texto reforça os outros. Juntos revelam um sistema jurídico cósmico violado por Semiasa e sua hoste, revelado à plena vista. Isso significa que os limites estabelecidos por Deus não são arbitrários. Eles protegem a vida. Quando são cruzados, o custo se espalha pela criação. Gênesis 18, 25 nos lembra: Não fará justiça o juiz de toda a terra? A justiça não é apenas misericórdia aos fracos. É também juízo sobre governantes que traem sua missão. O céu não é caos, é ordem. E quando a ordem é violada, o tribunal se reúne. Mas se as escrituras de Israel preservam esse relato, e quanto aos vizinhos? Outras culturas lembraram a queda dos vigilantes em formas diferentes. Os ecos estão no Egito e na Mesopotâmia, onde o conhecimento proibido também foi cantado como poder. À luz de tochas numa câmara de templo, um sacerdote leitor se curva sobre uma figura de cera. Ele entoa palavras que acredita ativar a Reca, o termo egípcio para o poder divino. Reca não era imaginado como superstição, mas como tecnologia do sagrado, uma força que os sacerdotes acreditavam ser capaz de proteger os mortos, curar os doentes ou amaldiçoar um inimigo. Feitiços gravados em papiros revestiam túmulos, destinados a guiar reis pelos mares noturnos do submundo. Para o povo, era ciência sagrada. Para nós, soa estranhamente familiar. Conhecimento que prometia poder sem aliança. Vire para o leste, rumo à Mesopotâmia, e encontramos outro eco. Em tábuas talhadas em cuneiforme, os Apkalus são lembrados, sábios semidivinos enviados antes do dilúvio, para ensinar aos humanos as artes da escrita, construção e adivinhação. Em mitos posteriores, tornam-se suspeitos, perigosos, até culpados por corromper os homens com uma sabedoria pesada demais para suportar. A história de Atrahasis e as lendas do dilúvio que acompanham Gênesis colocam essas figuras antes das águas, portadoras de um conhecimento proibido. Você percebe o padrão? Os vizinhos de Israel lembravam de mestres de segredos,
civilizadores que borravam a linha entre céu e terra. O livro dos vigilantes lista Semiasa, Azazel e sua coorte fazendo o mesmo. Encantamentos, metalurgia, adornos, saber astral. Os ecos não provam uns aos outros, mas reverberam. Muitos altares, uma só dor. Culturas separadas por rios e séculos contaram histórias de seres que cruzaram limites, transmitiram ferramentas e encantamentos e deixaram a humanidade tanto avançada quanto ferida. Eclesiastes resume com sobriedade: nada há de novo debaixo do sol. Quando lemos sobre a Reca egípcia ou os Apkallu mesopotâmicos, não estamos diante de revelações novas, mas de memórias recicladas, embalagens diferentes, a mesma ferida. Apocalipse 18 adverte sobre uma economia mundial construída sobre feitiçarias. Essa palavra, farmaqueia, conecta encantamento ao comércio, ritual ao mercado. A sedução do poder sem altar nunca desapareceu, apenas mudou de roupa. Então a pergunta se impõe: quantas de nossas ferramentas modernas, nossas tecnologias, nossos rituais de influência ainda ecoam essa mesma transação? Nesses fragmentos culturais, não enxergamos mitos inofensivos, mas memórias distorcidas da mesma queda. E se as nações preservaram sussurros, o que significa o fato de que a Escritura manteve o processo aberto, nomeando Semiasa como o arquiteto? Essa pergunta nos leva de volta a uma montanha, onde até a pedra se lembra. No alto do Monte Hermon, ruínas espalham-se pelo cume, pedras partidas de um templo esquecido, conhecido como Qasr Antar. Em 1869, um estudioso francês registrou ali uma estela com uma inscrição arrepiante: segundo o mandado do maior e santo Deus, aqueles que fazem um juramento partem daqui. As palavras ecoam como um sussurro de 1 Enoque 6, onde os vigilantes se uniram em aliança de rebelião neste mesmo monte. Hermon, nomeado pela maldição, torna-se mais que um cenário. É um palco que se lembra. Imagine passar a mão sobre letras gastas por homens que estiveram onde anjos um dia juraram. O livro dos vigilantes nos diz que o juramento foi selado aqui. Hermon ergue-se como o lugar onde a tentação foi formalizada, onde a rebelião foi ratificada. O historiador Eusébio escreveu mais tarde sobre a santidade de Hermon, um local onde cultos continuaram a se reunir muito tempo após o juramento. O nome Baal Hermon carrega em si a memória de um culto desviado. Clermont-Ganneau, outro estudioso, o chamou de Monte do Juramento. As evidências são fragmentárias, a inscrição desgastada, mas sua ressonância é inegável. Uma montanha como testemunha, uma pedra como escriba. Isaías certa vez advertiu que a própria criação registra alianças. Os montes e as colinas romperão em cântico. Isaías 55:12. Josué ergueu uma pedra em Siquém, declarando: esta pedra será por testemunha contra nós, pois ela ouviu todas as palavras do Senhor. Josué 24:27. Se pedras de aliança podem servir de testemunha para o povo de Deus, não poderiam pedras de juramento também acusar a rebelião? A conspiração aqui não é que o registro foi escondido, mas que foi ignorado. Qasr-Antar não está trancado em cofres, está aberto ao vento. Mas quantas vezes conectamos a ruína ao juramento? Quantas vezes vemos o próprio solo testemunhar? O refrão ecoa com novo peso: pedras guardam atas, e suas atas acusam. Então, o que significa o fato de que o solo onde Semiasa pisou ainda sussurra a memória da traição? O que significa para nós que a própria criação mantém registro quando tentamos esquecer? A montanha permanece, silenciosa, mas inflexível, sentinela do que foi prometido. A partir daqui, a história vira novamente, não para ecos nem ruínas, mas para um alerta falado pelo próprio Jesus. Pois os dias de Noé não estão selados no passado, são a medida do futuro. Jesus lembrou em Mateus 24, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O alerta não é espetáculo, é sobriedade. A vida parecia normal, a vida parecia segura, mas dias comuns podem afogar você. Judas 6 nos lembra que os anjos que não guardaram sua dignidade, mas abandonaram sua própria morada, estão reservados em cadeias eternas, à espera do juízo. Pedro ecoa. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os a cadeias de trevas tenebrosas. Esses textos mostram que a igreja primitiva lembrava tanto o dilúvio quanto a rebelião angelical. As tradições estavam vivas no ar que Jesus respirava. Suas palavras carregavam ambas as histórias de uma só vez: a corrupção dos vigilantes e a súbita chegada das águas. Mas repare onde ele coloca o peso: não em adivinhar datas, não em decifrar sinais, em manter-se acordado. Imagine uma lamparina oscilando pouco antes da chuva, a chama encolhendo enquanto o ar se adensa. Essa foi a hora antes do dilúvio. Essa é a imagem que ele nos deixa. O que significa para a sua vida manter-se acordado quando o mundo zune de distrações? Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5: Vocês são todos filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O chamado é firme, não frenético. Fique acordado. Viva como se o dilúvio pudesse subir num dia comum, porque ele virá, e quando vier, não se anunciará, simplesmente chegará. Do juramento em Hermon ao veredito das correntes, das ruínas na montanha às palavras de Jesus. O fio aperta, e agora o chamado nos pressiona diretamente, um apelo não apenas para vigiar, mas para sair do encanto da Babilônia antes que ela nos engula por completo. A Babilônia vem de tudo, até almas. Apocalipse 18 se abre com um lamento, a queda da Babilônia descrita como o colapso de um mercado. Suas bancas transbordam ouro, prata, linho fino, púrpura, especiarias e até mesmo almas humanas listadas como mercadoria. O império funciona com feitiçaria, poder sem adoração, conhecimento sem aliança. E sobre essa cena ecoa uma voz: Sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplice dos seus pecados e para que não participes das suas pragas. O chamado é para sair do encantamento. O juramento de Semiasa transformou glória em mercadoria. João vê esse feitiço em escala. Um livro de contabilidade se enche de nomes. O silêncio é comprado com compromisso. Mas na última página, uma linha permanece sozinha: misericórdia. Judas 6 e 2 Pedro 2, 4 lembram que as correntes são reais. Semiasa e sua companhia continuam acorrentados aguardando o juízo. Esse veredito antecipa o da Babilônia. A lei será cumprida. Juramento, currículo, gigantes, veredito, dilúvio. Uma aliança feita em segredo no Hermon fraturou a história. O juramento transformou a rebelião em lei. O currículo transformou a beleza em arma. Os gigantes devoraram o que receberam. O tribunal respondeu. A petição falhou. As correntes se fecharam. A violência deixou resíduos. Alguns reduziram a história. Os testemunhos mais antigos a preservaram. O aviso de Jesus permaneceu sóbrio, como nos dias de Noé, dias comuns de compras, construções, cegos à onda que se aproxima. Por isso o chamado de Apocalipse ainda ecoa: Sai dela, povo meu. Saia do mercado onde o conhecimento vende a alma. Entre na ordem onde a sabedoria santifica cada dom. As correntes de Semiasa são o início da justiça, o início da misericórdia, o início de um mundo recriado. Se algo nesta história tocou seu coração, se fez você enxergar a fé oculta ou a obediência silenciosa sob nova luz, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desse lembrete hoje. Você nunca sabe até onde uma pequena verdade pode alcançar. Conte nos comentários qual parte mais falou com você. E se ainda não se inscreveu, aproveite este momento para fazer isso e ativar o sininho.
para não perder o que vem a seguir. Cada episódio é mais um passo rumo aos mistérios da Escritura e às formas como Deus ainda fala no silêncio. Obrigado por caminhar comigo nesta jornada. Que Deus te abençoe ricamente e que sua fé silenciosa, mesmo quando invisível, sempre seja lembrada na presença dele. Até breve.